A distribuição dos seres vivos é limitada pelas condições às quais esses organismos estão fisiologicamente adaptados a sobreviver. Desta forma, assim como cadeias de montanhas e rios, as variáveis climáticas também atuam como barreiras geográficas. Mudanças no clima podem levar a alterações na distribuição e nos fenômenos periódicos da vida dos seres vivos, como a migração e a frutificação. As mudanças climáticas são um fenômeno natural e cíclico. Nos últimos milhões de anos, a Terra passou por períodos glaciais e interglaciais. A expansão e retração das geleiras levou a alterações no nível do mar e, consequentemente, nas porções de terra emersas disponíveis aos seres vivos. O presente mapa demonstra as áreas da América do Sul afetadas pela transgressão marinha durante o Mioceno. As áreas em cinza são os locais que ficaram emersos durante esse período. É possível observar que o oceano avançou bastante em direção ao continente, formando dois mares onde hoje se encontram a Bacia Amazônica e do Rio Paraná. Dessa forma, as mudanças climáticas levaram a mudanças nos padrões de distribuição dos organismos. No último glacial, por exemplo, os biomas se deslocaram de 10 a 20 graus ao sul, como demonstrado nesse mapa do trabalho de Brown e Gibson de 1986. Nas últimas centenas de anos, no entanto, tem sido registrado um aumento da temperatura média da Terra acima do que é considerado natural. Atualmente, acredita-se que este aquecimento global está fortemente correlacionado com o aumento das emissões de gás carbônico desde a Revolução Industrial. Assim, os cientistas tentam entender como as mudanças climáticas antropogênicas estão afetando a distribuição dos organismos. With global warming, the vegetation in large areas of the Earth changes, and with it, the food the animals live on. Take the koala, for instance. Its habitat is eucalyptus forests, and its main food, the leaves of the trees. But too much carbon dioxide in the air changes the chemical composition of the eucalyptus leaves, making them toxic to koalas and threatening these highly specialized marsupials with extinction. Other species can react to climate change by fleeing. Researchers have calculated that, on average, species move nearly 17 kilometers towards the North and South Poles or climb about 11 meters higher in the mountains every 10 years, searching for cooler places to live. That's 3 times faster than previously thought. They look for new habitats that are as similar as possible to their old ones. Storks are more often going further to the northeast to nest. These birds find their food in moist earth, and wetland areas in Central and Western Europe are shrinking. A few species benefit from climate change, the bark beetle, for instance. With rising temperatures, it's spread ever further, damaging trees and entire forests, and that in turn destroys the habitats of other animals. In general, the more adaptable a species, the greater its chances of survival. But some species react more sensitively to change than others. The Intergovernmental Panel on Climate Change predicts that 1 in 3 species will die out if global warming continues. Mas como saber o que pode acontecer com as espécies no futuro? Na biogeografia, uma ferramenta muito importante para os estudos da distribuição das espécies é a modelagem. Nela, são utilizadas informações de ponto de ocorrência para inferir as condições climáticas em que o táxon pode habitar. Baseado na teoria dos nichos ecológicos, é feita uma análise dos pontos de distribuição quanto a diversos fatores abióticos locais, como, por exemplo, temperatura, umidade, variação de temperatura durante o dia, altitude, etc. Ou seja, uma combinação de diversas variáveis que compõem o clima deste ponto, o que permite criar um envelope de bioclima para cada espécie. Sobrepondo esses envelopes com dados de condições climáticas, podemos estimar a área de ocorrência de uma espécie em um cenário de interesse. Essa análise é feita por meio de algoritmos específicos, como por exemplo o Maxent, um algoritmo muito robusto. Dados climáticos do passado permitem estimar como eram as distribuições do globo antigamente. E utilizando dados de previsões climáticas para o futuro, é possível prever
com um chute muito bem guiado, a distribuição futura de uma espécie. Dessa forma, podemos trazer informações preciosas para a conservação de espécies e de biomas, analisando quais seriam as reais perdas para a biota em um futuro de drásticas mudanças no ambiente global. No entanto, as metodologias utilizadas para essas análises de modelagem dificilmente incorporam outros fatores, além de condições climáticas. Segundo Pearson e Dawson, essa restrição pode limitar as análises para muitos casos estudados. Segundo os autores, a principal razão dessa limitação seria a ausência de dados sobre interações bióticas, sobre a dispersão de espécies e sobre mudanças evolutivas. Eles apresentam propostas para atribuir um peso maior a diferentes variáveis, dependendo das escalas espaciais de cada estudo. Análises mais completas como essa poderiam tornar as previsões muito mais precisas, dando maior confiança nas previsões feitas pela modelagem. Como é que a gente adapta a rede de unidades de conservação do Brasil às mudanças climáticas? Né? Esse é um problema sério, o Brasil não está pensando em nada disso ainda. A gente tem um plano nacional de mudança do clima, que é para fazer, o governo federal tem isso, tem que fazer coisas para adaptar as mudanças que a gente vai sofrer em função do clima, mas até agora a gente não tem muito subsídio científico para fazer isso. Né? O que eu vou mostrar é que como o clima muda e a distribuição das espécies muda e a dinâmica de uso de solo muda, a gente tem que sair de uma perspectiva de que eu posso criar uma unidade de conservação aqui e ela ad eterno vai funcionar, para uma perspectiva de que eu tenho que criar uma unidade de conservação hoje, pensando se daqui a 50, 100 anos ela ainda é suficiente para reter a biodiversidade que eu queria proteger quando eu a criei. Né? É porque toda unidade tem um objetivo, né? E esse objetivo é baseado no presente. Né? Exatamente. Só que a gente tem que olhar para frente, porque o objetivo de hoje, daqui a 80 anos, por causa da mudança climática do uso de solo, pode simplesmente não funcionar. Certo. Aquele lugar deixa de ser adequado, a espécie sai de lá, migra, pode ser extinta, né, localmente, e aí você tem uma perda de eficiência dessas unidades. Então, a palestra de hoje é para mostrar que é possível você planejar dinamicamente a criação de áreas protegidas, e não só de áreas protegidas também, mas áreas para manejo, áreas para restauração, áreas para reintrodução de espécies e reabilitação. Como é que você pensa isso dinamicamente, incorporando incertezas que estão inerentes? Se você está prevendo o futuro, você sempre tem um grau de incerteza sobre isso, né? É uma previsão que você está fazendo. Antigamente a gente ignorava isso, hoje a gente incorpora dentro da análise. Né? Então eu sou capaz de te dizer onde é bom hoje, onde vai ser melhor amanhã e qual o nível de certeza que eu tenho sobre isso. Certo. Isso tem que ser feito para que a gente tenha um plano mesmo que adapta no sentido de, olha, as mudanças climáticas vão acontecer, as espécies vão responder a essa mudança climática de uma maneira, e o que a gente tem que fazer é tomar uma solução que adapta o que a gente tem hoje para o futuro. Né? Não vamos jogar o snook fora, não vamos perder as unidades de conservação, vamos complementar, mas de uma maneira fortemente amparada pela ciência, por modelos e por previsões que nós aqui no Brasil somos perfeitamente capazes de fazer.